Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos aprender sobre o cálculo dos encargos sociais aqui no Ceobra. Veja que nesse orçamento eu coloquei um item do SINAP e um item do SBC para que nós possamos ver uma diferença que ocorre em algumas fontes. Vamos abrir aqui o detalhamento desse item de revestimento cerâmico do SINAP. Nós vamos ver que o item de mão de obra não aparece diretamente aqui na composição. Nós vemos sim dois serviços que incluem mão de obra aqui, que é o azulejista ou ladrilhista com encargos complementares e o servente com encargos complementares. Então, aqui são serviços e dentro deles nós temos a mão de obra. Mas nem sempre os dados aparecem dessa forma. Nós vamos clicar agora aqui no serviço de concreto para fundações do SBC. Veja que nesse caso nós temos os itens de mão de obra aparecendo aqui na composição diretamente. Então, nós temos um ajudante especializado concretista e um concretista. Vamos fechar agora esse detalhamento e vamos gerar o nosso relatório de composição analítica para que nós possamos verificar o cálculo desses encargos sociais sobre a mão de obra. Vou acessar aqui o menu Relatórios e escolher a opção Relatório Analítico. Antes de gerar o relatório, eu vou abrir aqui as opções do relatório e pedir para exibir o preço da mão de obra sem os encargos sociais embutidos, que é justamente para que nós possamos entender esse cálculo dos encargos sociais. Então, eu vou desmarcar aqui e vou aqui no rodapé das composições selecionar o valor sem encargos, o valor dos encargos e o valor com encargos. Nós podemos gerar agora, primeiro, o relatório de composições da obra. E eu vou gerar também o relatório de composições auxiliares, que são aquelas composições que existem dentro de outras composições, né? Serviços que estão dentro de composições. Então, vou clicar aqui também em composições auxiliares. Vamos iniciar, então, dando uma olhada no nosso relatório analítico de composições de custos. Veja que nós temos inicialmente aqui o detalhamento do nosso serviço do SINAP, de revestimento cerâmico, e aqui nós vemos os serviços, né, de azulejista e servente. Logo aqui abaixo, nós temos o detalhamento do serviço de concreto para fundações do SBC. E aqui nós temos a mão de obra e o total da mão de obra. Nós podemos, aqui no caso do SBC, calcular diretamente esse valor que é mostrado aqui no valor dos encargos, tá? Então, eu vou pegar esse total de mão de obra, que foi 164,09, e vou multiplicar pelo percentual de encargos aqui do SBC, que está discriminado aqui como 112,76, vezes 112,76%. E nós vemos que o total é esse 185,03, que é mostrado aqui no relatório. Veja, entretanto, que nós não podemos fazer a mesma coisa aqui no cálculo do SINAP. Se nós fizermos aqui esse cálculo semelhante utilizando o serviço que inclui a mão de obra, nós não vamos chegar ao resultado mostrado aqui no relatório. Veja que eu vou colocar aqui 5,71 vezes o percentual de encargos sociais do SINAP, 83,55%. Vamos ver aqui que o total está dando 4,77. Por que isso está ocorrendo? Porque aqui nesse serviço nós temos itens que não são mão de obra. Nós podemos ver isso acessando o nosso relatório de composições auxiliares. Então, vou acessar aqui o nosso relatório de composições auxiliares para que nós possamos ver esse detalhamento aqui da composição do azulejista e do servente do SINAP. Veja que aqui nós temos a composição, o detalhamento, né, dessa composição de azulejista ou ladrilhista com encargos complementares.
Aqui nós temos vários itens, como alimentação, EPIs, exames, ferramentas, seguro, transporte. E entre esses itens, nós temos também um item de mão de obra, que é o azulejista ou ladrilheiro horista. Então, nesse caso, o cálculo dos encargos da mão de obra deve ser feito aplicado aqui nesse item de mão de obra. Mas perceba que dentro dessa composição, nós temos também um curso de capacitação para azulejista ou ladrilhista. Veja que esse item é um outro serviço e nós podemos ver aqui em cima o detalhamento dele. Dentro do curso de capacitação, eu tenho também uma mão de obra azulejista ou ladrilheiro horista. Então, o que o sistema faz é buscar dentro de todas as composições que existem, mesmo que seja uma dentro da outra, itens de mão de obra para que ele aplique o percentual de encargos sociais da fonte específica. Para que nós possamos ver como nós chegamos ao valor aqui, que é mostrado no nosso relatório de composições de custos dos encargos sociais de 2,60, nós podemos também gerar um relatório para nossas análises, para que nós possamos entender melhor isso. Então, eu vou voltar aqui no nosso orçamento e vou escolher agora, aqui nas opções de relatório, expandir composições auxiliares. Nós trazemos aqui a ressalva de que esse tipo de relatório não é recomendado para licitações, porque devido aos cálculos e arredondamentos, ele pode apresentar diferenças de alguns centavos. Mas essa opção é válida para que nós possamos analisar os dados que estão sendo mostrados nos relatórios, como nesse caso, para verificar os encargos sociais. Então, depois de marcar aqui, eu vou gerar novamente o meu relatório de composições da obra. Veja que agora, aqui no meu relatório de composições de custos, eu vejo informações que estavam lá no meu relatório de composições auxiliares. E o sistema agrupa para nós todos os itens de mão de obra. Então, ele soma aqui entre os itens de azulejista ou ladrilheiro horista dentro desse serviço maior de revestimento cerâmico, todos os itens de mão de obra que ele encontrou dentro de composições que existiam dentro desse serviço. Então, nós vemos aqui um coeficiente diferente, porque é o coeficiente, né, do somatório de todas dessas ocorrências, tanto para a azulejista quanto para o servente de obras. E agora sim, baseado nessa quantidade, nós conseguimos encontrar esse 2,60. Nós podemos novamente calcular aqui através desse 13,10, que é o total da mão de obra, e multiplicar pelo 83,55, que corresponde ao percentual de encargos sociais. Então, vou clicar aqui em OK, e agora sim nós chegamos a esse 2,60 que é mostrado no nosso relatório de composições de custo. Então, esse relatório de composições expandidas serve para a nossa análise e não deve ser utilizado em licitações. Mas agora nós conseguimos entender melhor como o sistema faz o cálculo dos encargos sociais. Até o próximo vídeo.